Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando para vocês sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença, tá? De caráter e origem genética. É o par de cromossomo número 14. Se tem conhecimento de outro tipo de cromossomos também aliado. Só que as pessoas, eu posso ter um gene para esquizofrenia que pode vir se desenvolver em mim na adolescência. O que o esquizofrênico sente? É fácil de distinguir. A pessoa, ela simplesmente ouve vozes, que são alucinações auditivas, sinestésicas e senestésicas. Sente sensações no corpo, como formigas andando, ouve vozes de pessoas imperativas dando ordens, falando um monte de coisas. É uma doença psiquiátrica, sim, precisa ser tratada com medicação. Muitos esquizofrênicos convivem normalmente com a gente não sabe, tá? Não é fácil ter um parente esquizofrênico, precisa de tratamento da família também. Por quê? Porque a pessoa não sabe como agir. Você está conversando com essa pessoa e a pessoa parece que está numa parede de vidro. Não existe afeto, afetividade, existe uma cisão da afetividade. O esquizofrênico também pode ser desenvolvido. Por quê? Vou falar para vocês. Drogas, cocaína, maconha, tá? Vocês podem falar o quanto você quiser, mas os estudos científicos falam por mim, só vocês entrarem no The Science vão poder saber que é real. E alguns tipos de drogas que hoje os mais atuais, como êxtase e outras coisas mais que eles colocam nas bebidas, desenvolve esquizofrenia sim. Porque acaba deteriorando o cérebro mais cedo ou mais tarde. Ah, mas eu não fumo tanto assim, eu não me drogo tanto assim e consigo parar. Se conseguisse parar, seria fácil, na verdade. É como um alcoólatra que fala assim, não, eu bebo socialmente só, mas está todo dia bebendo uma garrafa de cerveja. Assim como o alcoólatra desenvolve a psicose alcoólica, tá? Além de acabar com o pâncreas, também desenvolve uma psicose. A droga desenvolve esquizofrenia e alguns tipos de psicose também. A esquizofrenia, ela é tratável com medicação. No primeiro estágio, o paciente fica extremamente irritado, fora de si, é agressivo, sim. Muitas vezes é agressivo com a mãe, tá? Principalmente com a mãe. O papel da figura materna tem muito a ver com a esquizofrenia. Por quê? Porque é uma espécie de cisão, né? É aquele contato meio amor e ódio entre mãe, mas que já tem uma propensão genética, que provavelmente deve ter sido desenvolvido por as avós, né? A avó dessa mãe, as tataravós também tinham. Então, mas era considerado, é difícil de conviver, tá? A pessoa não aceita que tem esquizofrenia e não aceita, como não aceita falar que, você falar para um drogado que ele é drogado, ele não vai aceitar. Você falar para o alcoólatra que ele é alcoólatra, ele não vai aceitar. O dia que ele vem aceitar o tratamento, tudo melhora. Por quê? Porque tudo existe um tratamento. Hoje em dia não é que nem antigamente. Por exemplo, assim, os esquizofrênicos antigamente no hospital psiquiátricos eram levados para as camas, né, de eletrochoque. Porque para reativar o cérebro, muitas vezes por agressividade. Como eles veem coisas, eles também veem coisas em você e agridem, sente também delírio de perseguição. Parece que alguém está perseguindo eles, né? Então eles têm aqueles delírios que alguém está atrás perseguindo o tempo inteiro, é esquizofrenia. Gente, não somente um sintoma, a gente tem uma série de sintomas para a gente fazer um diagnóstico de esquizofrenia. Estou passando no GTV os principais, mas tem muito diagnóstico diferencial com outras doenças, como psicose. A esquizofrenia também, ela sofre dessas alucinações e parece que está sendo perseguida, tá? A pessoa acha que tem delírios de perseguição. E esses delírios de perseguição também vem nos delírios no cérebro, vem ideias, com alguém falando para ele ouve vozes de maneira imperativa, dando ordens de o que fazer e como fazer. Muitos matemáticos, né, já passaram por esquizofrenia. Até teve um filme muito bom sobre um esquizofrênico que era um professor, né, e
até ele tratar, se desenvolver, foi muito difícil. É difícil para a família, tá? Mais que tudo para a família, porque os filhos ficam tratando e também fica com medo de talvez ter. Porque a esquizofrenia, ela se desenvolve realmente entre começo da infância e começo da adolescência. E só por drogadicção, a partir da droga, quantidade de droga, que também pode vir se desenvolver esquizofrenia, como também outros tipos de psicose. E que são confundidas com depressão. Gente, para fazer um diagnóstico diferencial, nada melhor que um profissional da área de saúde mental. Procure um bom psiquiatra, um bom psicólogo para fazer o diagnóstico, não vai ser da noite para o dia. Ele vai precisar de uma anamnese, a história pregressa dessa criança ou desse adolescente, como foi a vida, como é que é lidar com os amigos. Normalmente são pessoas que se isolam de amizades, tá? E sofrem bastante, porque ninguém acaba entendendo, eles acabam falando sozinhos, o tempo inteiro eles estão falando sozinhos, estão ouvindo, estão respondendo para a pessoa, né? E às vezes se comportam de maneira pueril, como se fossem criancinhas e são adultos. É muito complicado. No hospital psiquiátrico, na minha época, quando existia o hospital psiquiátrico, era fácil de diagnosticar, porque a gente via o esquizofrênico pelo estado de que, sabe, infantil, pegando uma boneca, se maquiando, completamente em estado infantil. E era uma pessoa adulta. E falava como se fosse criança. De repente, abria um berro e começava a gritar e agredia os enfermeiros, agredia os médicos, agredia todo mundo. Então ia para as camas de eletrochoque, que eram muito sofridas. A medicação ainda não acertavam naquela época. Hoje em dia, a medicação evoluiu muito e as pessoas conseguem conviver com o esquizofrênico de maneira natural. Por quê? Porque tira ele do estágio subsolo para o estágio solo. No estágio solo ele convive normalmente e já não tem tanta alucinação, a não ser que apareça alguma que outra alucinação que venha justamente justificar e identificar. Eu, pelo menos, quando atendo o paciente, eu vejo que ele está sentindo alguma alucinação ou sentindo algum sintoma da esquizofrenia. Eu procuro a psiquiatra para fazer uma troca, ou se está fazendo algum efeito da medicação, não está fazendo, porque cada ser humano reage de maneira diferente à medicação. Não é por isso que é muito controverso falar sobre a medicação. Cada ser humano tem um tipo sanguíneo, um tipo de imunidade, cada ser humano reage de maneira diferente à medicação. Se todo mundo fosse igual, seria tão fácil, mas não é. Às vezes o psiquiatra demora um certo tempo para conseguir estabilizar esse paciente. E esse paciente vai para terapia em conjunto com terapia familiar. É necessário, sim, terapia familiar, porque acaba desestruturando até a família. E quem tem filho com esquizofrenia sabe muito bem a dificuldade que se tem de dialogar, porque a pessoa não tem mais condição, e é muito difícil, tá? A principal coisa que agrava é aquela sensação que você não está falando com ninguém, porque a pessoa fica em outro estado, em outro ambiente. Você fica pensando, não, tá drogado, não, sofre de esquizofrenia já. A droga talvez tenha sido o começo, mas já está sofrendo de esquizofrenia. Então aquilo lá impregna dentro dele. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisas sobre esquizofrenia, mas não dá para falar tudo no IGTV. Procurem ajuda profissional. Tem pacotes exclusivos para família, terapia familiar, que às vezes precisam, alcoólatras, psicóticos, esquizofrênicos, pessoas que sofrem com depressão, familiares precisam de auxílio porque também adoecem. Um indivíduo dentro da família que adoece o restante também. É necessário fazer psicoterapia de família. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.